Hoje eu quero conversar com você sobre flores para Algernon. Olá, meu nome é Bárbara, sou psicóloga e psicanalista nas horas pagas e escritora de ficção nas horas vagas. E aqui no meu canal eu gosto de conversar sobre a psicologia e a psicanálise nas histórias de ficção. A primeira vez em que eu ouvi falar desse livro foi quando eu estava fazendo um teste do BuzzFeed. O teste era: que ficção científica é você? E eu sou Flores para Algernon e minha missão é desvendar a jornada de Charlie Gordon. Eu fui atrás da sinopse, li e fiquei curiosíssima para ler esse livro. E quem é o Charlie Gordon? Charlie Gordon, o protagonista, é um homem com deficiência intelectual grave. Ele tem 22 anos e trabalha numa padaria. E ele é o primeiro sujeito humano de um experimento para aumentar o QI. O primeiro sujeito tinha sido um rato de laboratório, Algernon. Pra quem for atento vai perceber que tem uma referência a ele em Brooklyn Nine-Nine, na primeira temporada, mas eu não me lembro qual o episódio. Vocês vão ter que ver a temporada inteira pra ver qual que é a referência. E aí o Charlie é o primeiro sujeito humano. O experimento tinha sido muito bem sucedido no rato, ele estava simplesmente muito inteligente, ele tinha até se isolado de outros ratinhos, de tão inteligente que ele estava. E aí o Charlie começa a registrar, a pedido dos cientistas, como ele se sente. Ele começa a registrar um diário, que é esse livro. Esse livro é um romance epistolar, ou seja, ele é por cartas, no caso é por relatórios de progresso. E pelos relatórios a gente consegue ver o avanço do experimento, né? Como o Charlie tinha um raciocínio equivalente quase a de uma criança no início do processo de desenvolvimento, né? A escrita dele começa de uma forma de uma criança no início do processo de alfabetização, e aí vai aos poucos evoluindo para a escrita e pela forma de raciocinar de um adulto. Por exemplo, uma característica que aparece muito no romance dele, que é muito comum em crianças, é que a criança ela é egocêntrica. Ela pensa como se todo mundo estivesse pensando e vendo o mesmo que ela. Então é muito comum você estar conversando com uma criança no telefone, aí ela fala assim: tal coisa tá acontecendo, e ela parte do princípio de que você tá vendo tal coisa. Só que você não tá vendo, né? Normalmente a gente que é adulta, a gente descreve o que está acontecendo, igual eu tô falando pra vocês desse livro, porque eu tô partindo do pressuposto que nem todo mundo leu, de que foi um romance que eu li e que vocês, que são diferentes de mim, não conhecem, ou se conhecem querem ver se tem uma opinião parecida, sei lá, mas a criança não, ela parte do princípio de que você está vendo o que ela está vendo. Ela se refere às coisas como se fossem dadas, como se você não tivesse que explicar elas. E aí no começo, o Charlie se comunica dessa forma, ele fala assim das pessoas que ele gosta, que ele não gosta, sem uma introdução prévia, como se fosse dado, porque no universo egocêntrico dele, né, no universo infantil, já é dado. A inteligência é um dos construtos assim mais supervalorizados e polêmicos que a gente tem, né, enquanto sociedade. Inteligência é um construto psicológico, fundamentalmente a nossa capacidade de processar os elementos que estão aí, que estão no ambiente, que são dados. Não é a nossa capacidade de perceber esses estímulos, não é a nossa capacidade de discriminar esses estímulos, é a nossa capacidade de processar e usar em prol de uma resolução de problemas. Um outro detalhe da inteligência é que ela não é plástica, ela não muda ao longo da nossa vida. Assim, você pode até, com algum esforço, se concentrando em um determinado tipo de inteligência, ampliar ela, esticar como se ela fosse um elástico, forçar ela num determinado momento da vida. Mas se você deixar de praticar um determinado exercício para amplificá-la, ela volta a seu consciente normal. Então ela é quase como se fosse inata. Inata é uma palavra perigosa porque fica parecendo que a pessoa nasceu assim, né? Então a gente pode considerar ela, do ponto de vista da epigenética, né, uma mistura de fatores ambientais com fatores genéticos. Hoje em dia o conceito de epigenética ele é muito importante. Essa velha discussão de o que é ambiental, né, o que foi criado e o que foi inato, ela não faz muito sentido se a gente observar a natureza, mas é importante pensar que ela não é tão flexível, você não muda de inteligência ao longo da vida. Então isso acaba sendo um peso para as pessoas, porque assim, poxa, se eu nasci com um consciente X, eu vou ter, no geral, esse consciente pelo resto da minha vida. E
isso acaba nos limitando de alguma forma. A gente consegue forçar um pouquinho em determinados momentos, por exemplo, quando a gente está estudando física no ensino médio para prestar vestibular, a gente força um pouco o raciocínio mecânico, o que até enviesa os resultados de teste de raciocínio mecânico, e isso já é previsto, porque a física que a gente aprende e que cai no vestibular é fundamentalmente basicamente a física do raciocínio que exercita o raciocínio mecânico, que é a nossa capacidade de perceber as leis da natureza atuando sobre os corpos físicos. Só que aí, a partir do momento que você passa no vestibular, você vai fazer a sua faculdade, se essa faculdade não for física e não for engenharia, vamos supor, você vai estudar administração, esse raciocínio mecânico, o seu raciocínio mecânico tende a voltar ao seu consciente normal. E aí, a partir do momento em que se estipulou o que é um construto, né? O que é um construto? O construto é uma definição. É uma definição no caso de inteligência. A partir do momento em que você criou a definição, vem a pergunta, mas existe um método para a gente aferir a inteligência das pessoas? E com isso, criaram-se os testes psicológicos. E a partir desses testes, você extrai um fator, um número, um resultado, que seria o quociente de inteligência. Só que hoje em dia, a gente não fica preso a um número X, você é 70, você é 120, você não sei o quê. Por quê? Porque existe algo que se chama média. Então, se você está dentro da média e a média for 70 e você tiver 60 ou 80 num determinado tipo de raciocínio, tanto no raciocínio geral quanto no raciocínio específico, não interessa se você é 60 ou 80, você está dentro ali de uma margem. É um jeito mais humano de levar em consideração os números. Então, se você tem um quociente 59 e seu amiguinho tem 60, na prática isso não vai fazer diferença nenhuma para vocês. Ele não é superior a você ou não vê as coisas melhor do que você. Mas em muitos lugares é debatido se é justo exigir de pessoas que têm, 60 de QI, que tem 120, os mesmos resultados, colocá-los nas mesmas salas de aula para aprenderem o mesmo conteúdo e desempenharem as mesmas funções na sociedade. E isso é um debate que acontece há muito tempo, desde que essas normas eram mais rígidas lá nos anos 60, até hoje em dia, em que as pessoas elas refletem as diferenças individuais devem contar no que a gente deve exigir das pessoas, ou isso é uma forma de limitá-las? É um debate que inclusive está sendo abordado cientificamente, com método, levando em consideração todos os desdobramentos éticos concernentes a essa questão. E sendo então a inteligência essa nossa capacidade de processar estímulos, é meio doido pensar que a nossa capacidade de refletir sobre a nossa existência e de construir um sentido esteja fortemente, inerentemente ligada à nossa capacidade de nos percebermos no mundo e em relação com ele. Você pega o Charlie Gordon, que tem um nível de inteligência X, e você expõe ele num experimento para ele adquirir um nível Y, então a noção dele sobre ele mesmo e o espaço que ele ocupa no mundo e sobre como o mundo é, tudo isso vai mudar vertiginosamente. Então, a capacidade de reflexão dele sobre a existência dele vai mudar. Se a gente parar para pensar, a nossa existência, o modo como a gente concebe o sentido da nossa vida, está ligado ao modo como a gente é capaz de ver o mundo. Não só o nosso modo de ver o mundo, como é limitado pelo modo como a gente é capaz de enxergar o mundo. Então, se eu tivesse que resumir a trajetória do Charlie Gordon em uma única pergunta que ele tenta responder, que ele encontra primeiro uma forma de fazer e depois ele tenta responder qual é o meu lugar no mundo? Eu tenho um lugar no mundo? Primeiro ele tenta responder uma pergunta mais básica, quem sou eu? Quem é Charlie Gordon? Qual é a minha história? Para depois ele pensar mas qual é o meu papel no meio disso tudo? Para além de ser apenas um objeto de um experimento científico. E aqui a gente tem uma dificuldade de conciliação de eus, porque o novo Charlie Gordon, né? Porque aqui você já deve imaginar que o experimento é bem sucedido, por isso que essa que é a graça da história. Se bem que uma história poderia ter graça se não fosse assim.
a história que englobava o velho Charlie Gordon não encaixa nessa do novo Charlie, que é mais inteligente, que tem uma percepção completamente diferente do universo que cerca ele, que pensa as pessoas de um jeito totalmente diferente, que pensa o universo, que faz perguntas, porque o Charlie antigo não fazia perguntas direito, ele apenas aceitava o que era dado. Por exemplo, vocês imaginam como é ter sido alvo de zombaria, né? Ter sido zoado por todo mundo, ridicularizado e humilhado sem perceber que estava sendo humilhado e ridicularizado, né? Ele ria das piadas que faziam dele porque ele achava que estavam rindo com ele e não rindo dele. E aí, de repente, ele desenvolve a capacidade de perceber como ele estava sendo, na realidade, menosprezado, subjugado, humilhado. Como que ele se sente em relação a essas pessoas que eram o universo dele antigamente? Como que ele fica no mundo? Peraí, então eu não sou nada disso. Essas pessoas, elas não gostam de mim. Na verdade, assim, ninguém gostava de mim. E aí ele se vê isolado. Uma pessoa isolada é uma pessoa em crise. À medida em que a percepção do Charlie vai mudando também a relação que ele estabelece com o mundo. Então é um movimento simultâneo em que a percepção dele, né, a inteligência dele muda, a percepção também, e a relação, tudo junto e misturado. Não tem como você distinguir a capacidade dele de ver as coisas sem mudar também o modo como ele vai se relacionar com as outras pessoas, ou vai se relacionar com a vida dele e, por fim, com o lugar dele no mundo. E quando ele vai contando disso, né, dessa diferença, que é quando ele começa a perceber o mundo em volta e as pessoas em volta dele, a sensação que a gente tem e a sensação que ele mesmo comenta é análoga à caverna de Platão, que você sai da caverna e vê a luz, aí você olha para a caverna novamente, para aquilo que era seu mundo e que é tão limitado em comparação ao que ele consegue ver agora do lado de fora da caverna. E aí ele entra em crise, e é uma crise assim muito parecida com que eu percebo pacientes se deparando durante o processo terapêutico, que é assim, você entra em terapia porque você está insatisfeito com a sua vida como ela está agora, assim, tem uma coisa que muitas vezes você não sabe o que é. Às vezes a pessoa vem com uma demanda muito específica, eu quero melhorar tal aspecto, mas aí você vai entrando em terapia e você vai vendo que tem muito mais do que aquilo, na verdade, para ser mudado, para ser melhorado, que uma coisa vai puxando a outra. E no caso dele, ele era movido por uma vontade que nem ele sabia se era dele direito, que é, eu quero ser esperto. Aí beleza, ele vai ficando mais esperto. E à medida que ele vai ficando mais esperto, que é a palavra que ele usa, que ele vai ficando inteligente, o eu que ele vai desenvolvendo à medida que a inteligência dele vai progredindo, não encaixa com a realidade dele do passado, que é muito parecido com o movimento que o paciente, quando em um determinado momento da terapia, não consegue encaixar com nada que ele tinha no universo dele antes. A relação dele com os familiares, com os amigos e com os colegas não está satisfazendo, porque não está encaixando com o eu de agora, que analisa as coisas de uma forma muito diferente. O trabalho, a casa, o lugar que ele ocupa no mundo não encaixa com esse novo eu que está nascendo. E é um momento muito doloroso em que muitas pessoas acabam parando o tratamento, porque é como se não houvesse para elas um lugar no mundo. Mas não é que não há um lugar no mundo para elas, é que não está havendo naquele mundo que elas conheciam. Aquele mundo não é mais suficiente, então não tem lugar para elas naquele mundo que eles concebiam. O problema é que eles param pensando que o único mundo possível é aquele em que eles viviam antes da terapia. Então a pessoa precisa ter paciência, uma certa resiliência para suportar essa crise e conseguir enxergar, conseguir se acostumar com a luz que no começo é muito forte e ofusca a visão, para conseguir ver o que tem fora da caverna, para fazer um reajuste e ver como que é esse novo mundo e qual que é o seu lugar nesse novo mundo. Outro detalhe que eu percebo também que foi muito dificultado nesse processo de ressignificação é que, ao contrário de uma terapia convencional, ou do que se espera de uma terapia convencional, Charlie Gordon não tem a presença de um terapeuta suficientemente bom que esteja disposto a ouvi-lo profundamente e que saiba que aquilo é um processo e que ele vai se reajustar e que as coisas vão ficar bem, porque por ser uma experiência, por ser um processo muito novo para todo mundo, por ser um mundo novo para todos, inclusive para o analista dele, que ele está fazendo terapia com um dos cientistas do laboratório. Um dos cientistas tem formação
em psicologia e psicanálise e analisa para ver também o estado emocional dele, para que o emocional dele acompanhe a inteligência. Só que esse cara, ele está envolvido no experimento, ele está envolvido na experiência, ele está envolvido no projeto e ele mesmo está ao mesmo tempo espantado e sem saber o que fazer. Ele mesmo está no mesmo ano mesmo, mas ele também está num lugar de desamparo, de impotência em que o Charlie Gordon se encontra. Ele não era um analista mais indicado, o terapeuta mais indicado para cuidar do Charlie naquele instante. Não por ele ser apenas um ser humano, porque todos nós somos seres humanos, mas por ele estar tão envolvido no contexto, ao mesmo tempo sendo colega do líder do projeto, que está usando o Charlie Gordon como sujeito, como objeto de experimento, que ele está muito implicado no contexto para conseguir se afastar, se distanciar e oferecer o suporte que o Charlie estava precisando. Isso faz com que o Charlie se veja muito desamparado, fuja de casa, fuja daquela realidade, fuja do laboratório, para que ele mesmo possa se descobrir. E a gente vê um movimento de redescoberta, de iluminação e então reconciliação com o próprio passado, que é também um movimento que acaba acontecendo na terapia. E no final o Charlie tá tão inteligente que de novo ele tá isolado das pessoas. Não porque ele tenha uma deficiência intelectual grave, mas porque o intelecto dele está tão avançado, está tão acima das pessoas, que ele já tá muito do outro extremo da curva normal. Então ele faz um arco. Ele começa com uma deficiência intelectual, né? Ele começa abaixo da média, entra na média, que é quando ele consegue interagir melhor com as pessoas, e ultrapassa muito rápido a média. E de novo ele se sente deslocado, ele se sente sozinho. Ele precisa fazer um movimento de entrega a si mesmo e de se afastar das pessoas, na falta de uma presença, de um suporte, para ele mesmo poder ver o que ele faz com ele mesmo, com as coisas que estão disponíveis ali para ele, que é a história do passado dele, as novas pessoas que ele conhece, o novo mundo que ele acaba tendo que descobrir por conta própria. E a partir daí, quando ele se reconcilia consigo mesmo, muitas pessoas acham que se reconciliar com o passado é, sei lá, perdoar a família, é ficar de bem com a família, e não tem nada a ver com isso. Até porque, assim, nem todas as famílias são boas o suficiente para que o nosso paciente se sinta à vontade com ela. Muitas vezes, reconciliação com o passado é em paz com a própria existência, é estar em paz com as escolhas que a gente acabou fazendo, sejam elas quais forem. É a gente encontrar o melhor arranjo para nossa história pessoal. Ele também elege para si um papel naquele momento, ali, onde ele está agora. Ele vê uma falha no experimento do qual ele mesmo foi apenas um objeto, e o fato dele ter sido muito objetificado, ter sido visto como um rato de laboratório incomodou ele profundamente, por isso ele se identifica tanto com o ratinho, o Algernon, e aí ele vê uma falha e resolve usar a inteligência dele em prol da humanidade, contribuindo para com esse mesmo experimento que o usou como sujeito de pesquisa outrora. Se a gente puder dividir o livro em 3 partes, eu divido ele em 3, né? Que é o começo, quando ele está começando o experimento e ele ainda tem essa deficiência intelectual grave. O momento em que no momento em que o experimento começa a funcionar, e o final é o que ele vai fazer agora que funcionou. E aí, quando ele vai entrar nessa nova etapa da própria vida, dos relatórios de progresso, esse novo capítulo do livro, e aí ele faz uma conclusão belíssima, um desfecho belíssimo desse segundo ato para entrar no que ele vai fazer consigo mesmo, que, nossa, é um parágrafo lindíssimo que eu acho que reflete a existência humana. É o ápice do livro, na minha opinião, que eu vou ler aqui para vocês. Um spoiler importante é que existe sempre a possibilidade do experimento regredir, ele voltar a ter a deficiência intelectual severa, e isso é um fantasma que assombra esse novo eu dele, né? Nossa, eu vou morrer, porque isso aí é uma alegoria dentro da ficção científica para a morte, né? Que nasceu esse novo eu inteligente e perder a inteligência, perder essa capacidade de ver o mundo dessa forma, e portanto o eu é também morrer. Então, diante dessa angústia de morte que acomete todos nós mortais, ele se vê com a possibilidade de se mudar para uma casa, para um asilo de pessoas com deficiência intelectual grave ou pessoas em severo sofrimento mental. E isso é uma ideia que assombra ele, né? Porque para uma pessoa como ele, com esse eu dele, a ideia de ir para uma casa de pessoas tão diferentes, uma realidade tão diferente da que ele espera para si, é muito dolorosa. É como se fosse um lado feio que ele não quer ver,
mas em algum momento ele se obriga a ver porque é uma possibilidade. E aí ele é visitado pelo líder do projeto do laboratório, de quem ele não gosta, porque é um sujeito muito frio, é um sujeito assim que não vê pessoas com deficiência intelectual grave como pessoas. Ele fala assim, olha, eu peguei você e te transformei num ser humano, como se ele não fosse uma pessoa antes disso. Ou seja, é uma pessoa que não aceita o lado feio dele, é uma pessoa que não aceita a humanidade dele nesse outro lado, que não tem o intelecto desenvolvido dentro da média da população, que é também, que eu entendo também como uma alegoria, as pessoas que criam muito um ideal de existência que não comporta a pessoa na sua totalidade, que fala, olha, um ser humano pra mim é só isso, isso e isso, é só esse checklist, qualquer coisa fora disso não é uma pessoa, não deve ser aceita, não deve ser amada, não é digna de existir. A gente tem que pegar a pessoa e encaixar nisso. E muitas vezes é a angústia de todos nós. A gente pensa que a gente quer ser amado pelas nossas qualidades, né? Que a gente quer ser admirado, que a gente quer que as pessoas amem as coisas que amamos na gente, né? Os nossos gostos, as nossas habilidades, as nossas qualidades, sendo que na realidade o que todo mundo quer é ser amado por aquilo que nem a gente aceita na gente mesmo. É alguém que olha para os nossos defeitos e pode até não falar assim, ai, que coisa mais linda esse seu defeito, mas pelo menos veja com uma leveza que a gente não consegue ver. E o outro lado feio dele, assim, que também está incluído nesse parágrafo, é o labirinto. O que é o labirinto? O labirinto era um dos testes em que ele era submetido para os cientistas aferirem o crescimento do intelecto dele. Era um teste que tanto ele quanto o ratinho Algernon eram submetidos. Só que o Algernon, que é um sujeito mais velho do experimento, é o primeiro, ele já estava muito mais inteligente do que o Charlie, então ele conseguia se safar do labirinto muito bem. Enquanto que para o Charlie era muito penoso ter que enfrentar esse labirinto, porque ele sempre errava as mesmas coisas, ele sempre tinha as mesmas dificuldades, então ele tinha muita raiva do Algernon, isso no começo do livro, porque o ratinho se saía melhor do que ele, então o labirinto era um inferno inescapável, que ele demora muito tempo para superar, mas que fica sempre marcado na cabeça dele. E aí nesse momento, no desfecho desse segundo ato, o Charlie ele consegue atribuir a esse lado feio dele, a esse desgosto dele em si mesmo, uma leveza que esse professor do laboratório não consegue ver. E aí ele fala, eu podia ver que ele se sentia incomodado com minha ideia de visitar Warren, que é o asilo. Como se eu estivesse encomendando meu caixão para ficar sentado antes de morrer. Mas, por outro lado, não posso culpá-lo, porque ele não percebe que descobrir quem realmente sou, o significado de toda a minha existência, envolve conhecer as possibilidades do meu futuro e também do meu passado, aonde estou indo, tanto quanto aonde já fui. Apesar de sabermos que, no fim do labirinto, a morte nos aguarda, e isso é algo que nem sempre soube, até pouco tempo atrás, pois o adolescente em mim pensava que a morte acontecia só com outras pessoas, vejo agora que o caminho escolhido pelo labirinto me faz quem sou. Não sou apenas uma coisa, mas também uma maneira de ser, uma das muitas maneiras, e saber os caminhos que percorri e os que me restam vai me ajudar a entender o que estou me tornando. Eu acho que é isso, assim, o poder desse parágrafo é autoexplicativo. Então a ficção científica nos brinda mais uma vez com uma alegoria para a vida. Que assim, para quem não sabe, ficção científica não é só nave espacial, tiro a laser, alienígenas. Ficção científica é isso também. São esses avanços utópicos, fantasiosos da ciência que colocam o ser humano como conhecemos em crise, em xeque. Então é isso, Flores para Algernon, um livro que eu recomendo se você quiser encontrar um pouco desses ingredientes. É isso, se você gostou, se você quiser ver mais livros de literatura com um olhar mais psicanalítico, mais psicológico, do desenvolvimento psicológico da história, dê like, inscreva no canal, aceito sugestões.